Claudiane Salles. Meu nome é Bia Martins. E hoje nós estamos aqui para mais um episódio do nosso quadro Saúde Emocional, onde a vida é feita para sentir. Logo, sentir é existir. E como, né, já vem vindo isso de semanas, quem está participando com a gente são sempre os nossos internautas, né, Exatamente, Bia? os nossos seguidores. Os nossos seguidores que estão mandando pra gente os temas que eles mais gostariam de ouvir por aqui. Sim. E o tema dessa semana é sobre o inconsciente. Exatamente. Bia. Eu achei um tema interessante, assim, da gente começar a falar também aqui, né? Que eu trabalho muito nas minhas sessões, né? Quando eu falo de trauma, né? Dos traços de caráter, dos temperamentos, vem muito do nosso inconsciente, né? Que é a nossa parte mais infantil, que é lá da nossa memória, da nossa primeira memória ali. Então, hoje eu queria falar um pouquinho sobre o inconsciente, o consciente. Desde quando a gente estava na barriga da nossa mãe, Exatamente, né? a gente e é até os afetado. 5 anos de idade, eu acredito Sim. que isso pese mais, Sim, né? o inconsciente ele está sendo formado ali, né, por algumas Algumas pelo ações. nosso ambiente, Aham, exatamente, por formado algumas pelo nosso ações. ambiente. E aí, a primeira coisa que eu queria, né, explicar, a gente tem a nossa mente consciente, que é eu aqui conversando com você, eu estou escolhendo as minhas palavras, né, eu escolhi a roupa que eu vou vestir, eu vim para cá e eu sei o que eu estou falando para você, eu estou escolhendo o que eu estou falando, então eu estou consciente. Né? Eu tô falando aqui algo assim. Só que às vezes você me fala assim, ô Bia, você lembra de tal coisa? Você lembra do que aconteceu? Aí eu falo, lembro. Isso tá no meu subconsciente. São as minhas memórias acessíveis que estão ali no nosso subconsciente. As gavetinhas que a gente consegue abrir e Nossa, achar, na né? sua infância você lembra disso? Eu lembro. Aham. Agora, o nosso inconsciente é o que a gente não consegue acessar. É a parte nossa que não tem acesso. Então, é como se a gente tivesse o consciente, o subconsciente, e quando chega no inconsciente, a gente tem um grande guardião, que não deixa a gente pegar o que está lá dentro. Porque pode ser muito ruim, né? Pode ser muito ruim. No inconsciente, a gente pode guardar, por exemplo, assim, traumas, coisas muito fortes que a gente passou na infância e que a gente não deve lembrar. Uhum. Na verdade, acaba sendo uma segurança. uma repressão, talvez, da Aham. nossa mente. Sim. Ela reprime ali dentro para que você não sofra. Sim. Então, tá reprimido. Mas a briga constante dentro da nossa mente é para que esse inconsciente venha à tona. Então, quando a gente tem atos falhos, quando a gente fala... Putz, o que eu falei? Não devia ter falado. Da onde tá vindo? Tá vindo desse inconsciente. Até teve um dia que eu tava fazendo terapia e foi muito engraçado, que eu fui falar... eu não lembro... eu fui falar... é porque meu avô, não sei o quê. Aí eu fui falar, eu falei, meu amor... E aí eu falei, cara, realmente, era o meu amor, o amor da minha vida, não sei o quê. E falei, meu amor. Sabe quando você chama a professora de mãe? Eu me senti assim, eu falei, por que eu tô falando isso? De onde isso, né? De onde Isso surgiu? vem do inconsciente. Então, a gente tem várias atitudes, vários comportamentos que a gente não entende por que faz, mas que vem dessa mente inconsciente, né? Então, é bom que a gente entenda como ela funciona, é bom que a gente entenda que esse impulso vem. E que nem sempre não precisa ser ruim, né, Bia? Pode ser uma coisa boa também que aconteceu. Pode. Que às vezes a gente fica feliz por algum motivo, por algo que a gente não sabe o motivo. E pode ser alguma coisa também do nosso inconsciente, né? Exato. Por exemplo, assim, a gente é do jeito que é, talvez, também pela nossa forma inconsciente, às vezes, né? Então, a gente dá risada de algumas coisas que você não entende porque que você acha aquilo engraçado. Tá lá no seu inconsciente. Sim. Pode ser também. Nem sempre é tudo ruim que tá lá dentro, né? O importante da gente entender é que se eu não estou consciente de que isso existe, o meu inconsciente me domina. Né? Então, as minhas compulsões vêm do meu inconsciente, os meus erros normalmente vêm do meu inconsciente, porque eu sei que não é para eu fazer, mas eu faço. Então tá lá dentro do meu inconsciente. O impulso que a gente tem, geralmente, é algo que... Isso, os impulsos. Então, por exemplo, quando eu falo para vocês, você sentiu uma vontade de xingar alguém, espera que a vontade passa. Né? Mas nem sempre a gente consegue. E nem sempre passa. Nem sempre passa, e às vezes você tem que xingar. E aí, da onde está vindo isso? Da minha parte inconsciente, lá da minha infância, da onde eu carreguei algumas coisas que estão dentro de mim ali. Na verdade, até no nosso inconsciente, é onde a gente guarda as nossas sombras, né? A sombra coletiva, a minha própria sombra, que é o que eu não quero que ninguém saiba sobre mim. Tá ali, tá? Eu tenho umas coisinhas ali dentro de mim que eu não quero olhar.
e às vezes a gente guarda ali. Então, até na terapia é muito interessante, porque, pelo menos no meu atendimento, eu trabalho muito a parte consciente, da pessoa se conscientizar sobre os problemas dela. Eu trabalho com algumas técnicas que resolvem o subconsciente. Então, a gente fecha os olhos lá juntas, vai lá para o seu passado, para você ver a tua infância, para você relembrar aquele momento, como que você se sentiu. A gente está trabalhando o subconsciente. E tem algumas maneiras, né, que eu não trabalho, mas algumas pessoas fazem, que é a hipnose, algumas coisas que vão acessar esse inconsciente. Sim. Porém, eu até tenho um caso na minha família, né? Eu não entendo muito sobre hipnoterapia, essas coisas, mas teve uma pessoa que fez e que descobriu a causa do porquê ela tinha um problema de saúde. Só que, assim que ela descobriu, o inconsciente dela jogou outro motivo para ela continuar tendo aquela doença. Então, esse guardião do nosso inconsciente, ele trabalha para que a gente não consiga ver o que tem ali dentro. Então, por exemplo, digamos assim que você tem uma compulsão por comida. Aí você vai e olha lá para dentro e fala, nossa, achei. É por isso que eu tenho a compulsão em comida. O seu inconsciente, ele é tão filho da mãe, que ele faz? Ele fala, não, agora não é isso não, tá? Antes era por isso. Agora é outra coisa. Agora é outro motivo, tinha mais um, você não viu. Então, é muito difícil a gente falar que vai tratar o inconsciente, que vai tirar o que tem ali, porque são muitas camadas de coisas que foram acontecendo. E o guardião é muito forte, né? Exatamente. Então, são coisas que a gente deve olhar, só que, assim, para que a gente fique mais consciente, para que a gente consiga trabalhar de forma consciente aquilo ali. E não tentar tirar esse guardião ou fazer algo nesse sentido, né? Sim. E assim, o nosso inconsciente, né? Eu até trouxe as três partes que eu quero falar para vocês, do consciente, subconsciente e inconsciente, para vocês entenderem melhor. Então, o que seria exemplos de coisas conscientes que a gente faz? Seria as tomadas de decisão. Então, eu tomar uma decisão pelo meu consciente. Tem pessoas que não conseguem. Sim. Tem pessoas que tomam decisões inconscientes. Então, quanto mais imatura é a pessoa, mais inconsciente nas decisões ela é. Então, por exemplo, você sabe que você não deve, deixa eu pensar, fumar. Um exemplo, fumar é ruim. Só que mesmo assim você escolhe. Você é adolescente, você fala assim, quer saber, eu vou aprender a fumar. Sim. Pra que você vai fazer isso? O que vai te beneficiar com isso, Exato, né? mas talvez meu pai fumou a vida inteira. E aí eu quero parecer com ele. Pertencer. Então, pertencer. Então, o meu inconsciente me leva a tomar aquela atitude. Pessoas que estão mais conscientes, elas conseguem tomar atitudes mais certeiras, né? Menos prejudiciais. Menos prejudiciais. Então, assim, eu sei que eu não posso beber de final de semana. E eu bebo. Não, eu tenho que ter essa consciência de que eu não posso, né? Tem pessoas que estão vivendo de maneira inconsciente. Por exemplo, a gente pode pegar um exemplo muito claro, traição. Se a pessoa chegar a trair, o que pode acontecer? Ela está vivendo de maneira inconsciente. Tinha alguma coisa registrada dentro dela de que ela teria que fazer aquilo. Não estou falando que vai tem fazer. Desculpa para isso, mas é uma das causas também. Depois, quando a gente está consciente, a nossa tomada de decisão no dia a dia é mais imediata. Então, a gente tem um raciocínio melhor quando a gente está usando o nosso consciente. Eu consigo pegar um problema, desmembrar aquele problema e resolver. Sim. Quando eu tô agindo de forma... Dá para resolver também, né? De Porque forma existem consciente. problemas que não. Exato. Tem coisas que não tem solução. E, por exemplo, um outro exemplo aqui para vocês entenderem. Durante uma reunião de trabalho, você está consciente de tudo que está acontecendo ao seu redor, do que as pessoas estão dizendo. Então, aqui, eu falei para você, a gente entrou no podcast, eu tenho que estar só aqui. Sim. Se eu começar a pensar na minha vida, nos meus problemas, eu saio daqui e as coisas desandam. E aqui não funciona. Isso que a gente está tentando entregar não é uma entrega real. Não vai entregar. Então, o consciente, ele é importantíssimo para que a gente consiga viver no mundo, certo? Depois, o nosso subconsciente, o que ele guarda? Ele guarda o nosso hábito de dirigir. Como que eu entro no carro? Eu não preciso pensar. Tem que ligar o carro, agora eu tenho que acelerar, agora eu tenho que frear, agora eu tenho que fazer... Tem que mudar a margem. Agora eu vou ligar o som. Eu entro, ligo a chave, já faço tudo que tem que fazer, ligo o som, já conecto o celular. Tá falando no celular que não pode, Não pode, mas a gente já fala... Mulher, assim, fala no celular, passa um batom, dirige o carro. Nossa, para no farol e já vai arrumar os cílios, a sobrancelha e passar um batom, passar um perfuminho e assim vai. Exato. Isso tá gravado no nosso subconsciente. Então, então, todas as vezes que eu vou entrar no carro, o meu subconsciente acende aquilo para mim e já me faz fazer no automático, né?
Depois, as nossas memórias de infância estão dentro do nosso subconsciente. Então, as memórias boas que eu tenho com a minha família, as coisas boas que eu passei, até as coisas ruins, mas estão tudo ali, tá acessível para mim. Tá Você tudo ali para consegue que eu chegar consiga nessa acessar. caixinha. Exato. Então, na terapia, a gente usa muito o subconsciente da pessoa para que ela acesse essas memórias e ressignifique. Então, tem como a gente curar essas memórias do subconsciente, né? Depois, também tem as nossas respostas automáticas e reflexos. Então, por exemplo, por que você coloca o relógio nesse braço e não nesse? Não tem uma regra, ninguém falou que precisava ser nesse. Ou tem, não sei, né? Não sei se tem alguma regra. Tem que ser do lado do coração. Então, quem falou, né? Se eu pôr do outro lado, vai funcionar do mesmo jeito. Aham. Mas a gente tem algumas coisas que a gente faz simplesmente porque é uma resposta, é um reflexo. Ou, por exemplo, você sabe que vão jogar uma bola, você faz isso. Aham. Opa, eu tenho que me defender, senão vai bater em mim. Sim. Então, são coisas que a gente consegue guardar aí a nível subconsciente para que a gente consiga viver no mundo. Também você percebe que o subconsciente, ele domina o nosso mundo ali. A gente consegue tomar decisões, a gente consegue reagir. Até mesmo para evitar acidentes, essas coisas. Você está no trânsito, você vê alguma coisa, você freia, ou você acelera, ou você faz algo. Você toma Isso. uma Você tem um atitude, reflexo. você tem um reflexo. Veio um isso carro, ajuda. você freia. Aham. Exatamente. Você só faz isso porque tem o seu subconsciente. Sim. Certo? E depois, o nosso inconsciente, que é a parte que eu queria chegar. Então, o que está guardado no nosso inconsciente, né? Os nossos medos irracionais. Ai, ai, ai. Então, as nossas fobias, sei lá, um medo de aranha, medo de lugar fechado, medo de elevador, Medo de morrer. medo de morrer. Uhum. Que mais aqui? Traumas de infância. Então, por exemplo, abusos sexuais. Normalmente, a pessoa, ela inibe isso dentro dela, fica reprimido. E às vezes nem sabe o porquê, porque tá no inconsciente, né? Porque tá às no vezes ela passou inconsciente. por alguma situação. Exato. Depois, comportamentos impulsivos ou compulsivos. Então, como eu estava falando, a pessoa que ela tá com um problema inconsciente, ela às vezes não percebe que ela tá fazendo, mas ela vai tudo pelo impulso. Ah, porque eu estourei mesmo, porque meu marido me irritou, eu falei isso pra ele. Ah, porque minha mãe é isso. Tem pessoas que eu atendo que eu falo, meu Deus, ela tá contra o mundo, tá todo mundo contra ela, ela tá numa guerra, mas a guerra é dentro dela. É uma guerra interna. É uma guerra interna. Então, esses comportamentos impulsivos ou compulsivos, como compulsão alimentar, compulsão por sexo, compulsão por compras, compulsão por brigas, às vezes, né? Por controle, tudo isso vem do nosso inconsciente. E depois, as nossas reações emocionais exageradas. Então, quando a gente reage de forma intensa por algo pequeno, sabe a tempestade no copo d'água? Tipo, sei lá, a pessoa, ela esqueceu de te avisar algo e você fica muito puto da vida. Eu, quando eu era mais nova, qualquer coisa que saísse do meu controle, eu surtava, assim, mas num nível que não era normal. Era surto mesmo, tipo, não podia ter acontecido isso, eu chorava. Eu lembro que quando eu trabalhava de supervisora de vendas, isso não é tão velho, tá? Faz uns 9 anos. Não, menos 7 anos. Uns 7 anos. E eu lembro que às vezes eu pegava trânsito na Fernão Dias, isso seja sempre posta sobre isso. Eu chorava dentro do carro. Gente. Eu chorava porque eu não ia chegar no cliente. E, é só remarcar. Relaxa. Só que eu pensava assim, não tá pegando internet, o cliente vai me odiar, ele não vai mais fechar comigo, porque eu não tô chegando a tempo, ele não vai entender. Mas por quê? Porque eu tava baseando que ele ia ser que nem eu, né? Totalmente intolerante. Sim. Então, assim, na hora que eu falar pra ele que eu peguei trânsito e não vou chegar, ele nunca mais vai falar comigo. Mas, Bia, isso é impressionante, assim, ó, porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que eu sou ansiosa e né, tem todas... Mas é impressionante. As pessoas, quando eu posto, gente, eu amo ficar parada no trânsito, você não faz ideia, assim, do meu direct como fica. Você é louca, você Pra não sei quê? o quê, você tá normal, você não tá normal, que não sei o quê. Pra que gostar? Gente, é uma coisa assim, ó, que hoje, depois de terapia, depois de aprender como lidar com isso, porque eu também ficava, eu falava assim, nossa, mas e agora? O que eu vou fazer? Não tem o que fazer. Você não tem o que fazer. Você não tem outra opção. Você não consegue tirar seu carro dali com a mão e puxar pra lá. Se a gente consegue pegar um atalho, ok. Aconteceu comigo esses dias. Eu tava indo pra Pouso Alegre, tinha uma consulta e eu precisava chegar no horário e a Fernanda estava parada. Eu saí daqui consciente que a Fernanda estava parada, peguei atalho, fui e na volta eu falei, por que não ficar parada no trânsito, né? Vou ficar parada. Sim. Não preciso pegar atalho. Mas eu tenho aquela coisa de tipo, gente, não tenho o que fazer. Se eu já tô aqui, já tô parada, eu sempre tenho um livro. As pessoas falam, mas o que você faz? Você fica...
Gente, eu leio um livro, eu olho as nuvens, eu fico olhando o desenho nas nuvens. Desço do carro e vou conversar com os carros que estão do lado. Se eu vejo uma pessoa meio amigável, eu vou lá e converso com as pessoas que estão do lado. Sim. Falo, tipo, pego o celular, dou uma olhada no celular, ouço uma música. O que eu mais gosto de fazer, de todas essas opções, é ligar o som no último volume e parecer uma louca dentro do carro, cantar junto, sozinha, assim, com a música, sabe? Eu gosto. Vai fazer o quê? Mas eu aprendi. Sim. Isso foram, assim, anos de prática, anos de Exato. Fernão Dias, entendeu? Fazendo, passando, E exatamente. quando eu vejo uma pessoa nervosa do meu lado, aquilo acaba me irritando. Aham. Porque eu falo assim, gente, não tenho o que fazer. O que você quer fazer? A gente não vai sair daqui com o seu nervo. Exato. Mas isso é Claudiane no trânsito. Agora, em outras situações, você pode ver que a Claudiane tá nervosa como sempre e tá Exato. tudo certo. E é muito doido isso. Esse exemplo da reação no trânsito é muito legal, porque é um exemplo extremo. E que nem eu chorava, gente. Eu fazia drama. Nossa, mas era um desespero. Eu imagino alguém do lado do meu carro e vendo eu louca, chorando no trânsito. O que tá acontecendo? Alguém morreu, ela não tá conseguindo sair dali. Não, era só eu fixada em bater minha meta, né? Então, assim, essa é uma forma inconsciente de reagir. Ali eu não sabia lidar com aquela emoção que eu estava sentindo. Então, o meu inconsciente me dominava. A minha parte mais baixa vinha à tona, né? Eu preciso sair daqui, vem o desespero. Então, que nem no seu caso, você aprendeu a lidar com isso, né? Você também sofria. Hoje eu não sofro mais, gente, pelo amor de Deus. Eu também faço a mesma coisa. Eu coloco uma música, um podcast. Eu coloco várias coisas. Eu levo coisa para comer dentro do carro para não passar fome. Eu levo um lanchinho, alguma coisa. Então, a gente sabe, né? Aí a gente se torna um adulto. Você fala assim, eu moro na Fernão Dias, né? Dentro, quase. Dentro da Fernão Dias. Eu vou pegar trânsito. Em algum momento vai acontecer. Então, eu tenho que estar preparado. Sim. A partir do momento que eu tomo essa decisão, isso não é mais inconsciente. Isso se torna consciente para mim. Isso é um problema e eu tenho a solução. Então, por exemplo, vou dar um exemplo da minha vida que acho que vai ficar muito claro do porquê que eu trouxe isso aqui. Muitas das nossas reações agora, com bebida, com comida, com erros mesmo, estão vindo de forma inconsciente. Então, por exemplo, eu lembro que para eu me tornar terapeuta, né, eu tive um problema com o meu pai, que você já sabe dessa história, mas assim, que meu pai bebia. Meu pai não bebeu até os meus 11 anos. Quando meu avô faleceu, o meu avô bebia, meu avô faleceu, o meu pai começou a beber. O que aconteceu com meu pai? De forma inconsciente, ele começou a reprisar aquilo que o pai dele fazia. Talvez para continuar amando aquele pai, talvez para aceitar aquele pai. E aí, ele começou a beber. E aí, o que aconteceu? Com 13 anos, eu comecei a beber. Imagina, gente, 13 anos. Hoje, uma criança de 13 anos bebendo, pelo amor de Deus, a gente manda prender os pais. Nossa, manda prender os pais. E na época, lógico que antigamente a cultura da bebida era diferente, né? Era normal. A gente ia pra festa e bebia. Hoje já não é tanto, graças a Deus. Mas assim, e aí eu comecei a beber muito, desenfreadamente. Na minha adolescência, gente, eu conto, ninguém acredita. Mas é que tem as pessoas que devem me seguir aqui, que são dessa época, que são meus conhecidos lá da minha cidade. Que não dá pra você mentir pra eles. Que eles sabem que, assim, eu era doida. Eu saía pras festas, eu era inconsequente, eu bebia muito, eu passava mal de tanto beber. Até que um dia eu fui no médico e o médico falou pra mim, olha, o seu problema, ele não é... Eu tava com gastrite. Por quê? Eu bebia tanto que eu passava mal praticamente todo final de semana, né? De vomitar. E começou a me dar a gastrite. Por quê? Porque eu ficava... Imagina, meu estômago tava terrível. E aí ele falou, você precisa tratar o seu emocional, você precisa melhorar como pessoa. Até esse médico já morreu, mas ele foi a pessoa que falou, acorda, minha filha. E você gostou dele? Nossa, eu fiquei com ódio dele. Eu também, porque tem um médico aqui que já faleceu também, que, nossa, quando ele falou pra mim que eu precisava me tratar, precisava ir na praça, tomar um sorvete com o namorado, eu queria matar ele. Então, é terrível. Quando alguém fala uma verdade... Adolescente, né? Eu acho que eu devia ter, o quê? Uns 19 anos, quando ele falou isso pra mim, mais ou menos. E aí eu comecei a falar, é verdade, eu tô muito ruim como pessoa, eu preciso melhorar. E aí eu fui procurando terapia. Na época eu não cheguei a fazer terapia, mas eu comecei a seguir muitas coisas não era autoajuda. Não era Instagram ainda, era Facebook. Eu antes era Orkut ainda. Mas era no Facebook quando começou. E tinham muitas páginas que falavam disso, eu comecei a estudar muito, ler muito. Isso foi me melhorando. Então, aí quando eu entrei na terapia, que eu comecei a fazer, eu lembro que me veio uma consciência assim,
que, eu não lembro se foi a terapeuta que me falou, gente, isso que é interessante, eu não lembro se foi ela, se fui eu, o que aconteceu, mas nós Qual o duas chegamos... start? Teve um start. Nós chegamos nessa conclusão, que, por que eu tava bebendo? Porque até os meus 11 anos, o meu pai era perfeito pra mim. Aham. Ele era o melhor pai do mundo, que eu já contei, né, no Aham. outro episódio, que meu pai fazia tudo pra mim na minha infância. Sim. Quando eu amava aquele pai, quando eu via aquele pai errando, ele fazendo tudo errado, tudo que eu achava que não era legal, e eu não ia conseguir mais amar ele daquele jeito que ele estava sendo. Então, para eu conseguir continuar amando, eu Tinha que ser comecei a igual. ser ele, Aham. a Ser reproduzir todas as coisas que ele fazia para eu poder amar ele. Isso é uma coisa inconsciente. Eu não sabia que eu estava fazendo, mas eu fazia. E quando falavam para mim ser igualzinho o seu pai, eu queria morrer. Sem estar em terapia, eu acabei de ter um insight. Sem Thiago. estar em terapia, eu acabei de ter um insight que eu acho que eu encontrei Uma resposta. Eu encontrei uma resposta. Então, e como que a gente entende esse inconsciente? Falando. Porque olha pra você, a hora que pra você ver, quando eu conto a minha história, eu falo, gente, eu bebia na minha adolescência porque eu queria amar o meu pai. Não é porque eu achava bonito ele beber. É porque eu queria aceitar ele dentro de mim. E às vezes, pra eu aceitar esse pai dentro de mim, eu vou ter que fazer igual ele faz. E pro meu pai, hoje eu entendo, ele só bebeu porque ele precisava do pai dele dentro dele. Ele precisava da memória do pai dele. E a que ele tinha era a bebida. Então, foi um ciclo que agora consegui quebrar. Hoje, né, eu bebo socialmente, uma cervejinha de vez em quando. Mas não é uma coisa que me domina. Que Mas isso, é Bia, necessário. essa questão do insight aqui que eu te falei, existem duas vertentes, né? Porque ou você quer fazer igual, ou você não faz, ou você faz totalmente ao contrário. Exato, né? você reprime dentro de você reprime. Então, é aquela coisa, o meu pai sempre fez isso. E então eu não vou fazer igual ele, mas ele vai ter que, tipo, a gente vai se amar, mas eu não vou fazer igual o que ele faz. Exato. Exatamente. Você pode ir para um caminho de eu nunca quero parecer a minha mãe, eu nunca quero parecer o meu pai. E quanto mais você tentar não parecer, quem olhar de fora vai achar que você é escrito, é a pessoa. Então, às vezes, a gente não se percebe. Por isso que hoje eu resolvi trazer esse assunto do inconsciente. Porque, às vezes, a gente pensa assim, mas o que é inconsciente? É isso que eu contei. Eu fazia isso porque o meu pai fazia. E era totalmente inconsciente. E existe alguma maneira da gente prestar mais atenção nisso? Com certeza, sim, a terapia. Principalmente terapias que você conversa muito. Qual que é a terapia mais indicada para tratar o inconsciente? A psicanálise. Que muita gente não gosta porque só a pessoa fala. Mas, por exemplo, como que eu percebi isso que eu fazia? Comigo mesma falando. Eu que fui falando, mas por que eu bebo? Por que eu faço isso? Por que eu tenho essa consequência? Se autoconhecendo. Exato. Então, uma forma que você pode fazer, né? Se você não tá podendo fazer a terapia agora, né? Que o nosso intuito é ajudar a pessoa lá na casa dela aqui. Escrever. Por exemplo, eu tenho um exercício que eu passo muito para os meus clientes, que é escrever cartas para as pessoas que ela tem algum problema. Então, às vezes você tem um problema com seu pai já faleceu. Escreve uma carta para o seu pai. O que você falaria para o seu pai hoje? E aí, com certeza, o seu inconsciente vai vir à tona. Entende? Tem um exercício, né, que os meus clientes sabem lá na minha sessão, que a gente faz alguns desenhos, né? Ai, gente, aqueles desenhos. E aí, mortíferos. Exato. A gente usa simbologia, porque o inconsciente, ele é formado por muitos símbolos, né? Então, por exemplo, eu já tive algumas visualizações, assim, de sonho. Que eu sonho muito com uma faca, que eu tô com uma faca na mão. E eu tinha muito medo desse sonho. Por que eu sonhava aquilo? E aí, depois, estudando isso, eu vi que não, que a faca é um rompimento, é alguma coisa que eu precisava fazer no momento. Mas eu não conseguia entender por que eu via aquilo. Então, aquele símbolo vinha do meu inconsciente. Tem alguma coisa lá no meu inconsciente que quer me mostrar que essa faca aqui é o problema. Então, eu preciso entender qual que é o símbolo daquilo, entende? O que é a simbologia daquilo? Então, nesse exercício que eu passo, eu peço para as pessoas desenharem várias coisas, né? Coisas aleatórias. E aí, no final, sem a pessoa saber o que ela está desenhando e por que ela está escrevendo o que ela está escrevendo, no final ela vai saber qual que é a representação da mãe dela para ela, do pai dela, da forma como ela se enxerga. Por quê? Se ela não sabe por que ela está escrevendo, ela vai escrever a primeira coisa que vem na cabeça dela. Se eu falar para você, Claudiane, o que você acha de você? Você vai puxar coisas conscientes. Mas, normalmente, não é isso que você realmente acha. Isso é a máscara que você criou para você poder falar que isso é aceitável por todo mundo. Mas, às vezes, dentro de mim, eu não acho nada disso. Eu acho outra coisa. Então, o nosso inconsciente, ele também é responsável pelas nossas crenças.
Às vezes eu falo assim, eu quero ganhar na Mega Sena. Mas dentro de mim é mentira. Eu não Aham. acredito que E eu você nem consigo. joga na Mega Sena, às Exato. vezes, E eu né? não consigo acreditar que eu poderia ter esse resultado. Então, o nosso inconsciente, é importante que a gente entenda ele, que a gente entenda que ele existe, para que a gente possa pegar o domínio de volta. Porque tem muita gente que vai viver inconsciente pro resto da vida, né? E a Fazer inconsciência... coisas inconscientes, né? Exatamente, a inconsciência, você pode ver que a gente fala, nossa, que inconsciente essa pessoa fazer isso, né? Nossa, que doida fazer isso. Aham. Mas Como por que quê? faz? Como que Nossa, gente, de onde fez tirou isso? isso, né? Exato, e normalmente é de um comportamento que ela tá tentando ou reprimir, como a gente falou, ou pertencer àquilo lá, né? Então, Aham. a minha família, todo mundo assim. Por exemplo, criança não tem preconceito. Tem um vídeo, eu não sei como que é esse vídeo, mas eu nunca assisti um vídeo que falava isso, que a criança ela não tem preconceito. Aí, às vezes, ela cresce numa família que tem preconceito, ela cria aquele preconceito ao longo dos anos. Aham. Porque ela foi ensinada aquilo ficou no inconsciente dela. Então, por isso que eu quis trazer essa parte do inconsciente para vocês. Porque se você não sabe o que tem no seu inconsciente ou como ele funciona, você vai ser dominado por ele. Sim. E a importância também, não só e também de entender muitas coisas que você faz no seu dia a dia, muitas ações Sim. que a gente tem no dia a dia, que é de forma inconsciente e que acaba, às vezes, até nos maltratando, né? Às vezes eu Exato. tenho uma ação inconsciente que é repetitiva, Sim. mas que se eu começar a pensar, mas por que isso? Mas por quê? E começar a buscar o porquê disso, a gente consegue fazer coisas melhores pra gente no Sim, dia a dia e se sentir menos culpado. E, por exemplo, né, um exemplo muito claro de coisas inconscientes é quando uma criança faz algo pra você e você vai dar um tapa. Você não Pá, pode né? Não bater, você pode, sabe. aham. Mas do nada vem um impulso que você deu tapa. Aí depois aquela mãe, ela fica, meu Deus, eu não podia ter feito isso. Por Aí vem quê? a culpa. Mas por que eu fiz? Toda vez que você se pergunta, por que eu fiz isso? Pode ter certeza que foi porque o seu inconsciente mandou. Aham. Entende? Escapou alguma coisa de dentro do inconsciente. Então, tem várias coisas que a gente trata na terapia que a gente tem que chegar até o inconsciente. Aí a gente vai observando a pessoa ali para ver até onde ela tá indo, da onde que tá vindo aquele comportamento dela, porque não tá vindo da mente consciente. É que nem quando a gente briga com alguém. Você sabe que não é para brigar, mas você tá lá falando, você traz um monte de coisa à tona, tudo que tá no seu inconsciente, né? Aham. Muita gente não tem permissão para algumas coisas na vida, né? Ai, nossa, meu relacionamento nunca dá certo. Nossa, o dinheiro nunca flui na minha vida. Eu tenho muita dificuldade de pagar minhas contas. Eu tenho muita dificuldade em ter amigos. Tudo isso provavelmente está acontecendo porque o seu inconsciente não deixa. Ele não te dá permissão para ter isso. Porque tem alguma coisa te barrando Tem para alguma que você crença, chegue tem até alguma ali. emoção, algum comportamento, algum trauma que você viveu que está preso ali dentro. E que se você não conseguir ser consciente disso para olhar para isso, você não consegue Mudar. mudar. Uhum. Até essa semana eu dei um exemplo lá no meu Instagram que é assim até meio bobo, mas serve muito para isso. Que às vezes a pessoa ela tá tão inconsciente que, por exemplo, a casa, eu acho que você viu isso, mas a casa inteira tá pegando fogo. Uhum. A casa dela tá pegando fogo, tá tudo em chamas. E ela precisa fugir. O que é importante para ela? Pegar os filhos, o dinheiro que tá no cofre e sair da Sumir casa. dali. Só que ela tá preocupada porque ela foi no banheiro e a descarga não rodou. Não tá dando a descarga, só que tá pegando fogo na casa. E ela quer dar a descarga naquilo ali. Ao invés dela pegar o que é importante e dane-se isso aí, não importa Não vai isso aí. nem ter mais isso, né? Ela tá preocupada com uma coisa que não tem importância. Normalmente, a pessoa que tá com um problema inconsciente, ela age assim. Ela pode chegar na terapia ou para um amigo e contar uma história que você fala assim, gente, mas isso não é o problema. Não tem problema nisso. E ela tá focada Nesse problema. nesse problema. Sei lá, vamos pensar num problema prático de uma mulher se relacionando com um cara ali que é abusivo. Aí, por exemplo, ela foca assim, que ele não bate nela. Um exemplo. Tá, mas e todo o resto que ele te faz? Então, ela tá assim, esse problema ele não tem, mas todo o resto ele tem. Aham. E aí, ela se apega naquele pequeno, Que não existe, naquela né? pequena Aquilo ponta não de tem. esperança. Aham. Então, é mais ou menos isso. Às vezes, sua casa tá incendiando ali e você tá preocupado com um problema que não é ele. Esse é o inconsciente. Você tá focado dentro do banheiro com a porta fechada, às vezes você nem viu que a casa pegou fogo. Você tá tentando outra coisa ali, você não tá nem sentindo o cheiro da fumaça. Aham. Então, quando a gente sai da casa e olha de fora, é o momento da terapia, né? Deixa eu sair de dentro da casa incendiando para eu ver o que tem de importante ali dentro, Aham. porque senão eu não vou conseguir ver.
Então, a terapia faz você se desprender dessa inconsciência e conseguir olhar de fora. E mesmo assim, alguns problemas que a gente passa, que a gente consegue enxergar de fora e que a gente vê o quanto é difícil de sair deles, a gente vê que muitas vezes é o inconsciente barrando mesmo pra gente não conseguir também, né, Bia? Sim, total. Algo tem ali. Essa autossabotagem que a gente fala, né? As frases que fala, eu não consigo. Ai, pra mim é muito difícil. Aham. Às vezes não é, não. Mas eu Aham. tô tão acostumada a falar pra mim que é difícil que Que eu não vai se consigo. tornar difícil. Eu até falei no começo, né? O medo de elevador. Esses dias eu até postei na rede social que eu morro de medo de elevador, gente. Eu não pego elevador. Daí, esse ano, eu coloquei na minha cabeça que dane-se esse meu medo. Eu não tenho mais medo de elevador. Mas é mentira, eu tenho. Só que o que eu fiz? Eu comecei a fingir que eu não tenho. Aham. Então, agora eu pego o elevador. Aí, esses dias eu comecei na clínica. Eu deixo o carro na garagem, que era um outro medo meu. Pego o elevador e subo. É no primeiro andar, tá, gente? Mas eu tô me testando aos poucos. Aí, eu subo o andar e desço pelo elevador. E subo pelo elevador. Agora é 2 andares, né? Porque daí é o térreo e o aham. primeiro. Só que pra mim, eu fiz a mudança da clínica, eu não pegava o elevador. Eu colocava todos os móveis, a Isa, minha secretária, e falava, vai. Subia correndo as escadas e ajudava ela a descer do elevador. E aí, esse ano, eu coloquei na minha cabeça que eu não tenho mais medo de elevador. E eu comecei a confrontar isso. Agora, eu não tenho mesmo. Se eu precisar pegar o elevador em algum lugar, eu vou pegar. Aham. Porque imagina se eu entrar num prédio de 15 andares. Você eu não precisar... vai subir tudo isso de Não vou. escada, né, gente? Exato. Então, assim, né? Pensando que um dia eu posso ir pra São Paulo fazer um negócio num prédio lá. Aham. Eu não vou poder ir sozinha, porque eu não pego o elevador sozinha. Vou ter que ter alguém do meu lado. Então, por medo de ficar sozinha no Aham. elevador, tá? Então, assim, eu comecei a fingir. E esse pensamento de fingir que eu consigo, conforme eu vou alimentando ele, eu consigo fazer. Então, em algum momento, ele vira verdade. Entende? Virou verdade já, eu já consigo fazer sozinha. Do mesmo jeito que é colocar o carro na garagem. Por exemplo, eu não colocava meu carro dentro da garagem do prédio. Agora, eu comecei a fingir que eu coloco, que eu sei colocar, que eu sou muito boa em colocar o carro na garagem. Uma motorista e tanto. E eu coloco. Dá medo? Dá medo do mesmo jeito. Só que Aham. esse medo já não me prende mais. Sim. Então, Ele não te consome exato, tanto. exato. Então, quanto mais a gente sabe que tem essa coisa inconsciente, por que eu tenho medo de elevador? Provavelmente porque minha família inteira tem medo de elevador e ninguém entrava no elevador. Então, quando a gente ia no hospital, tinha elevador. A gente não pegava o elevador. Ia eu, meu pai e minha mãe pela escada. Eu lembro, em algum momento, que eu fui no hospital e eu passei por essa cena. Não sei quando. E eu gravei que não é pra eu pegar o elevador. Entende? Então, Entendi. isso é o inconsciente funcionando. Em algum momento, eu trago pro consciente e começo a resolver. E aí, conforme você vai confrontando aquele medo, ele vai passando. Olha isso, gente. São coisas simples, né? Sim. Que quando a gente percebe. Mas se a gente for pensar, nem tudo é tão complicado. É só a maneira que a gente olha para cada coisa Sim. e a maneira com que a gente lida, né? Sim. Com que a gente traz à tona isso tudo. Uhum. É por isso que eu falo que, assim, quando a gente faz esse quadro, a gente faz querendo ajudar as pessoas e a gente acaba se ajudando. Sim, exatamente. É muito mágico isso, porque às vezes são coisinhas simples do dia a dia que a gente faz, que a gente acaba passando e ouvindo uma outra pessoa falar ou vendo algum exemplo disso aqui, a gente consegue se ajudar, né? Exatamente. É muito bacana isso. E a Bia fala, né? Ela quis trazer isso. E isso tudo é com a ajuda de vocês que estão nos seguindo, com a ajuda de vocês que estão ali mandando toda semana pra gente, na nossa caixinha, né? Na caixinha a Bia posta, a rádio também posta, na nossa caixinha lá de perguntas, qual a sugestão do tema que você quer estar ouvindo aqui, né? Que você quer estar assistindo a gente, Isso. a Bia falar sobre isso. Eu sou uma mera apresentadora que fica aqui só para fazer essas perguntas. Não, mas ajuda a gente demais. Você participa com essas A gente vai histórias. desenrolando, né? A gente vai se desenrolando aqui. Mas vocês aí, com todas essas sugestões, nos ajudam demais. E toda semana, como eu já disse, tem a nossa caixinha de sugestão. Deixa a sua sugestão se a gente ainda não trouxe esse tema aqui. Com certeza a gente vai olhar com muito carinho, né, Bia? Sim, Porque com certeza. tudo que a gente quer é estar ajudando o máximo de pessoas que podemos, né? Sim, exatamente. E se ajudar ali 5 pessoas, 10 pessoas que falam, não, eu vou pôr isso em prática. Já é muito. Já tá muito bom, né? Então, assim, às vezes as pessoas vão assistir e vão, eu não vou conseguir praticar, mas
algumas pessoas eu sei que estão levando muito a sério, que me Sim, falam, Bia, eu tô assistindo lá, tô amando assistir, porque, nossa, isso eu não sabia. Então, Aham. eu acredito que ajuda bastante a E gente se a ter pessoa esse conhecimento. assistiu e não quer fazer, automaticamente um dia ou outro isso vai servir para alguma coisa, Exatamente, né? É exatamente. isso que é demais. Gente, nosso muito obrigada por mais uma vez vocês aqui com a gente. E até a próxima semana, se Deus quiser. Até mais.